Olá, vamos começar mais um programa do Sou do Esporte em parceria com o Grupo Bandeirantes, hoje para a gente falar de inovação com Fernando Patara, CEO do Arena Hub, né, Fernando? Exato, um prazer, Fabiana. Muito feliz de estar aqui com você hoje, batendo esse papo e poder trazer um pouco sobre inovação dentro da indústria esportiva. É um tema que às vezes as pessoas não entendem muito bem o que seria inovação no esporte. O que é, vamos começar assim, para as pessoas entenderem bem, o que é o Arena Hub? Boa. Bom, lá no Beabá, o Arena Hub é um hub de inovação aberta focado na indústria do esporte. A gente idealizou o projeto lá atrás, em 2019, quando a Arena estava pensando o que a gente poderia fazer para transformar a indústria do esporte por meio de inovação. Inovação estava começando a impulsionar no Brasil, já tínhamos algumas referências em outros segmentos, como fintechs, agro, mas no esporte não tinha nada. E aí pensamos, temos que montar algo focado na indústria do esporte, só para nós do esporte, que entenda a necessidade do esporte. Aí montamos um hub de inovação aberto no esporte. E o que é inovação no esporte? Cara, inovação no esporte é tudo que eu acho que transforma. Por vezes as pessoas confundem até inovação com tecnologia. Exato. E para mim a tecnologia é meio. Né? Inovação, às vezes, é a transformação do próprio mindset, de como que a gente está construindo e transformando os processos dentro das entidades esportivas. E a gente enxerga a inovação em 4 grandes pilares. Quais são? Ah, boa. Então a gente enxerga a inovação inicialmente sendo aplicada literalmente na modalidade esportiva. Então, por exemplo, o tênis. Temos juízes de linha, não temos? Temos juízes de linha no tênis. Temos sensores em rede? Temos. Mas hoje temos tecnologias que nos ajudam a um desafio para que a gente não precise depender só do olho humano para ver uma bolinha a 200 km por hora. O VAR. O VAR do tênis. O VAR do tênis, mas o VAR do futebol, também. Independente dele ser um pouco, às vezes, controverso, eu acho que faz parte do próprio desenvolvimento e da adoção. Então, o primeiro aspecto é a tecnologia sendo aplicada para a transformação da modalidade esportiva, para deixá-la cada vez mais transparente e mais igual a todos que estão praticando e todos que estão acompanhando. Aí a gente tem na outra ponta a tecnologia aplicada a quem pratica. Tanto faz se for profissional ou amador para a gente. Hoje é raro a gente encontrar pessoas que estejam correndo, pedalando, que não estejam com um relógio, com um aplicativo no celular, com um sensor na bicicleta, gerando... Um tênis, né? Um tênis específico. Tecnológico, exatamente. Então a gente enxerga a tecnologia para a prática esportiva, para melhorar o desempenho, para diminuir lesões, para acompanhamento de dados. Aí, por terceiro, a tecnologia sendo aplicada para quem acompanha o esporte. Então é o fã, é o torcedor, é o engajamento de fã, é experiência em estádio, é grafismo nas transmissões. Tivemos agora os Jogos Olímpicos, em que a câmera parava na ginástica artística e mostravam 360 graus da atleta. Cara, espetacular. Mas para quê? Para cada vez nos trazer uma experiência mais adequada. E, por fim, a própria sociedade. Se a gente olhar da histórico de Olimpíadas, Copas do Mundo, a gente pega eventos isolados para testar novas tecnologias para depois ter um crescimento exponencial. Por exemplo, as últimas Olimpíadas do Japão, tivemos transmissões em 8K. Isso a gente está falando em 2021. As próprias Olimpíadas de Paris levantaram a bandeira como as Olimpíadas mais tecnológicas da história, onde eles colocaram hoje para monitoramento da cidade de Paris aparelhos de celular exclusivos, captando imagens e cruzando informações para ver se não tinham ameaças, haters, tudo nessa direção. Então, testaram num ambiente isolado, que por sinal é o nosso, que é o esportivo, e depois ampliaram para a gente aplicar na sociedade de uma forma efetiva. É interessante porque esses 4 pilares, eles dão, digamos, fazem um ecossistema de inovação, né, que não deixa, entre aspas, furo, né? A gente busca olhar o esporte dentro dessas características de sociedade, do fã, do desempenho esportivo, né, da tecnologia, da transmissão. E vocês entraram com esse projeto em 2019, então praticamente 5 anos, né? O que mudou, ou seja, desde quando você implementou esse projeto em 2019 para agora 2024? Porque, por exemplo, no nosso caso, como Sou do Esporte, com 10 anos praticamente, o que a gente evoluiu foi no processo de governança das entidades. Ele teve uma consequência efetiva dentro do processo, digamos, de transparência, combate à corrupção no esporte, etc.
Já o Arena Hub, ele entra nesse processo de inovação. E o que você encontrou em 2019, parando, né, digamos, pausando 2020, que eu acredito que tenha dado uma acelerada bastante na questão do processo tecnológico, principalmente eu lembro da NBA e da torcida na arquibancada, né, digital, e que você também podia comprar o ingresso, algo assim que aconteceu. Eu acho que teve, entre aspas, né, foi potencialmente positivo a questão da pandemia para essa aceleração tecnológica no mundo do esporte. Fabiana, olhando lá atrás, assim, né? Você contando toda essa narrativa e aí passa um filme na minha cabeça pensando em 2019 para o momento que estamos hoje. Esse impulsionamento foi fundamental para nós. Numa situação completamente adversa, que foi uma situação pandêmica. A maior parte das entidades esportivas, elas ficaram cerceadas de eventos. Não tínhamos mais eventos acontecendo e quem vive do esporte, você está no esporte há 10 anos, diretamente falando, você sabe, sem grandes eventos, diminui-se a capacidade de geração de receitas. E aí eles olharam para dentro de casa e falaram, e agora, o que a gente faz, efetivamente? A primeira transformação que existiu foi de mindset. Então, se a gente parar para pensar o que acontecia antes de 2019 e o que vem acontecendo posterior, principalmente a 2021 e 2022, é um pensamento de que precisamos cada vez mais identificar um potencial de dados por meio de fãs, melhorar a experiência em estádio, gerar novas linhas de receitas que não pensávamos. E isso aconteceu tão rápido que a gente, em menos de 2, 3 anos de operação efetiva, se transformou no maior hub da América Latina de esportes. Porque era uma necessidade latente. Temos hoje no Brasil 4/5 da população que consomem por meio do esporte. E a gente continuava absorvendo esporte que nem os nossos pais estavam absorvendo. Só que tudo mudou. Tudo mudou. Hoje é comum você olhar entidade esportiva e ela tem um departamento de inovação. Mas mais do que ter um departamento de inovação, que eu até entendo que às vezes é um pouco complexo, pegando essa questão da governança que você me trouxe, a gente sabe que são estruturas associativas, boa parte das instituições. Então, muda-se muito de gestão a cada 2, 3, 4 anos, e a gente sabe que o planejamento acaba ficando muito de curto prazo, mas mudou muito a forma de pensar, dando oportunidade que novas tecnologias fossem testadas. Então, hoje, todas as entidades esportivas já têm um data lake próprio, quer dizer, tem uma base de dados próprias. Antigamente, a gente brincava, o meu clube tem 15 milhões de torcedores, 18, 20, 30, 40, em cima de pesquisas. Somente pesquisas, porque quando você estressava, você tem 30 milhões? Cadê? Quem são? Quem são eles? A primeira coisa que eles falam assim, não, veja bem, temos a territorialidade, o regionalismo, eu sei onde estão. Mas aí eu perguntava, você está construindo alguma coisa para eles, sabendo o que eles pensam, como eles pensam, o que eles consomem? Você cruza as informações, você sabe quem compra uma camisa e vai no estádio, ou quem compra uma camisa tem um pay-per-view exclusivo e vai no estádio. E tem Conhecer o seu fã, né? Não conhecia. Então, eu acho que o primeiro avanço que nós tivemos, e esse para mim foi o fundamental, foi a plena compreensão de que os dados são importantes. Os outros mercados já trabalham com dados há bastante tempo. A gente brinca que os dados são os novos petróleos. Não é assim? Esse é o discurso do mercado. No mercado esportivo, mais do que isso, porque uma coisa é você consolidar dados existentes. Outra coisa é você pegar um monte de planilha de Excel solta por aí e ter que começar a construir um data lake do zero. E foi assim que a gente fez. Então, acho que o maior avanço que nós tivemos indiscutivelmente foi em direção hoje às questões específicas de dados. É engraçado você estar falando isso, porque nasceu na pandemia também o projeto PIB do esporte. A gente hoje está em 2024 porque a gente demorou muito para conseguir, né, o financiamento para o projeto. Mas ele nasceu efetivamente na pandemia, quando a gente viu que o esporte foi totalmente alijado do processo de suporte econômico, exatamente porque acabaram se eventos. E a cultura, que tinha um dado muito evidente, recebeu todo esse aporte. Eu falei, tem alguma coisa errada, a gente não tem dados. E hoje, já em 2024, que a gente está fazendo o estudo, a nossa maior barreira ainda é dados, porque a gente quer, digamos, trazer essa informação financeira, econômica, para dizer invistam no esporte, que eu acho que vai ser a minha próxima pergunta. Mas ainda existe uma certa cultura do o meu dado ninguém deve saber.
pela concorrência, por isso, por aquilo outro, etc. Só que é quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se não tem dados, não tem investimento. E se não tem investimento, não tem desenvolvimento. Né? Então, é um processo ainda cultural, eu acho que no ambiente do esporte, que a gente, aos pouquinhos, eu acho que o Arena pode ajudar a gente quando a gente entrar com resultado, nessa formatação da acessibilidade do dado e da relevância, né, desse dado para investimento, tecnologia, etc. E aí, Fernando, falando exatamente dessa questão dos dados, obviamente o comportamento, principalmente eu acho que das empresas investidoras, mudou, porque entenderam que não adianta você falar para uma massa, você tinha que falar para quem consome e quem é potencial consumidor do seu produto, né? Não adianta eu falar né, por exemplo, uma televisão aberta, o que ela dá é massificação da marca, beleza. Mas se você quer aquele consumo específico, você tem que saber o comportamento daquilo ali. Então, essa que foi a grande mudança, você vê assim, inclusive do investimento das empresas? Total. Eu acho que agora todos os players que estão transitando dentro do mesmo jogo, fazendo uma analogia ao nosso segmento, têm mais consciência e têm mais ferramentas do que precisam. Então, por exemplo, era muito comum disputas de estampar camisas de clube em termos de valores econômicos, institucionalização de marca. Uhum. Hoje em dia, eu já ouvi de diversos patrocinadores que isso é importante. Principalmente para marcas, às vezes, menos conhecidas que queiram se posicionar. Porém, para quem já está no mercado, ele já está pensando na ponta como gerar produto, realmente gerar negócios para eles do que necessariamente só a institucionalização de marca. E isso, de novo, ficou estampado. Se a gente agora pensar 4, 5 meses atrás nos Jogos Olímpicos, onde a gente teve uma massiva transmissão em canais exclusivos. É isso aí. E aí, por que isso aconteceu? Porque eles estavam construindo conteúdos para uma massa que previamente eles já conheciam. Então, eles sabiam como se posicionar, como passar o conteúdo, como colocar a marca permeando de uma forma em que o consumidor na outra ponta nem percebia e estava se aproximando. Porque uma coisa é a gente ser fã do nosso time, do coração. A gente diz que a gente nasce já com o time, né? A gente é fã. Outra coisa é transformar esse fã do time num fã de uma marca. E quantas vezes a gente viu campanhas de publicidade atreladas a clubes que a gente não fazia nem ideia do que era aquilo e você não se associava, você não se identificava com essa jornada. Hoje é muito mais simples de ser feito. Então, hoje as marcas, elas conseguem buscar nichos específicos de mercado que façam mais sentido o próprio investimento deles. Por exemplo, temos uma tecnologia lá, e essa é fácil de falar porque está fresca na minha cabeça, que é uma Mid Sports Network. Uhum. Eles reinventaram a roda. Não, se você olhar no mercado publicitário de Martex, tem... O que é Martex? Martex são soluções de marketing com tecnologia. Né? Então, assim, é super comum você ter um Google AdSense, que é uma ferramenta programática. Tínhamos isso focado na indústria do esporte? Não. Então, o que eles enxergaram? Uma oportunidade no mercado que movimenta bilhões, se não trilhões, e aí o PIB vai me ajudar eu parar de ficar chutando dados aqui. Você vê que eu não cravo nenhum dado. Trilhões, né? Vamos falar trilhões. Eu não vou nem dizer com quem que você parece, porque para não criar política. A gente vai soltando alguns dados, assim. Nunca cravo. O PIB vai nos ajudar, porque isso. Nem essa visão clara do quanto se gira no entorno do esporte a gente tem. Não, e eu vou te dizer que a gente vai ser bastante... Eu sempre falo, né, com o time, a EY está junto com a gente também nisso, a gente não quer um número perfeito, né? Porque a gente entende que o primeiro número é o número quase do teste. Por exemplo, a gente não vai pegar mercados que ainda não estão com dados oficiais, regulamentados. A gente não vai pegar dados que, eventualmente, as emissoras ou a área de entretenimento ou as arenas esportivas, por N razão, não expuseram. A gente não vai pegar dados... A gente vai pegar os dados oficiais, os quinais oficiais, explicar isso e trazer, olha, esse aqui é o número conservador. Porque é muito importante que a gente não cometa nem duplicidade de, né? Tem um Bolsa Atleta e mais o investimento da lei de incentivo ao esporte, e aí você, no final das contas, você mistura tudo e aí faz duplicado o valor. Mas essa questão dos dados, eu acho hoje essencial para que a gente possa ter uma sustentabilidade no investimento.
O esporte já é coisa de adulto. Eu brinco que não deixou de ser a questão só da inclusão social, só da vamos ajudar a modalidade. Não, é um negócio. E o que a gente traz aqui é que o esporte é business, o esporte é um negócio, o esporte dá retorno, o esporte tem investimento, além de ser transformador social, inclusivo e etc. Então, eu acho que a luta da Sou do Esporte nesse sentido é trazer digamos, é como você falou, essa mudança de mindset, porque as empresas precisam trazer estratégias bem definidas para investir no esporte para que, consequentemente, tenha o seu retorno. Não pode ser o presidente da empresa sentar lá, eu gosto de beach tênis, agora eu vou investir no beach tênis. Tem que ser uma estratégia nacional, global e etc. Eu falo muito das marcas que investem, que deixam de investir na mulher de maquiagem, de shampoo, as atletas, né, lindas, maravilhosas, pessoas competentíssimas, com uma alta performance, aquela coisa toda, mas a gente não tem uma marca de maquiagem, a gente não tem uma marca de cabelo envolvida. Eu falo, caramba, sai a nadadora lá, maratona aquática, né? Vou cuidar do meu cabelo. Então, são marcas que não despertaram do potencial do esporte, só estão lá do artista, etc. E eu acho que a tecnologia, ela traz... ela faz essa ponte ficar um pouquinho mais curta, Fernanda. Ela faz com que a gente fale, pô, que negócio legal, aquela mudança ali, essa questão do fã, essa questão do entendimento no negócio. Você não acha que a inovação ela pode trazer mais luz a como é bom investir no esporte? Porque investir no esporte é muito bom, né? Cara, o esporte... Eu vi um estudo nessa direção que o esporte, se ele fosse uma economia, ele estaria entre a top 10 do mundo, assim. Claro. Então, né? Então, só o que se movimenta dentro da indústria do esporte. Poucas pessoas enxergam como uma indústria ainda de geração de negócio e eu concordo com você. A tecnologia e a inovação, ela gera uma escalabilidade. Você sabe, Fabi, que pensando e assim, relembrando muito, eu acho que uma das primeiras percepções claras que tivemos no Arena Hub foi o nível de necessidade de maturidade global por segmento. Às vezes a gente fica questionando o mercado brasileiro, e é força do hábito a gente sempre questionar, porque a gente sempre quer o melhor, mas as entidades internacionais, tirando salvas exceções, como Premier League, La Liga, entidades menores, principalmente fora do mainstream que é o futebol, eles têm as mesmas necessidades que as entidades que temos aqui, estão no mesmo nível de maturidade. E aí a inovação e a tecnologia pode ser esse agente transformador, porque a gente não tem barreira regulatória. Então, uma coisa é falar assim para mim, vamos desenvolver um projeto focado em saúde ou em agro. Tenta aplicar isso num outro país. Não, tem uma barreira regulatória enorme. O esporte não tem. Não fala muito alto, não, que vão inventar. O esporte tem menos, vou colocar assim. Brincadeiras à parte, assim, a gente tem hoje a gente tem uma operação em Portugal, né? Você sabe, a gente tem também uma operação que a gente toca em Portugal. E uma das forças mais ativas nossas do Arena é o trabalho que a gente faz de curadoria e identificação de projetos com nível de maturidade tecnológica um pouquinho acima do nosso, para serem desenvolvidos no Brasil. Porque o que acontece? Vamos lá. Isso é bem legal a gente falar. O mercado de inovação no esporte é um mercado em construção. É early stage, a gente sabe. Tá? Então, não dá para eu exigir um nível de maturidade tecnológica de startup extremamente alto se a gente está ainda na primeira onda de desenvolvimento. Então, elas ainda estão saindo da ideação para prototipação para validação e assim por diante. Estamos nesse estágio, algumas agora entrando em escala, mas poucas. Esse movimento aconteceu 4, 5 anos antes na Europa. Então, a gente tem um nível de maturidade nos Estados Unidos, um nível de maturidade tecnológica maior. Só que quando eles olham o mercado brasileiro, a primeira coisa que eles pensam, o mercado brasileiro não é tão simples de se entrar. Por quê? Porque trocam-se as gestões a cada 2, 3, 4 anos e assim por diante. Eles encontraram em nós do Arena um ponto de contato para colocá-los próximo a 180 entidades que estão associadas conosco. Por quê? Porque do lado de cá a gente tem entidades esportivas já no nível de necessidade de aplicação tecnológica alta. E aí eles olhavam as startups que tínhamos no mercado nacional e falavam assim,
Não, eu só contrato se tiver já validação no exterior, assim, assado. Mas isso é um problema, né, não, Fernando? Porque, assim, não sei se nos Estados Unidos seria diferente, mas só fazendo um parênteses aí no que você está falando, porque para você sair da ideação, para você ir para o protótipo, etc., você precisa de investimento. Né? Então, como é que a gente consegue que as empresas, né, ou que os investidores anjo apareçam para que efetivamente deem a viabilidade? Porque a ideia é muito boa, mas a ideia precisa de dinheiro. E de onde sai esse dinheiro? A gente tem essa mentalização, esse hub também de interessados em investir nessas startups? Ótimo ponto. É exatamente isso. Por isso que é tão importante a construção de uma palavra que ficou batida, tá bom? Nem vou usar essa palavra de ecossistema. Ecossistema. Não, mas é importante você construir uma comunidade. Vamos usar uma outra palavra que tá mais bonita agora, que é comunidade. Por quê? No início, a gente faz diagnóstico, mapeamento, entendimento de mercado. Algumas soluções começam a surgir. Que é uma equipe do Arena que faz isso. Isso. Aí, oportunidades surgiam de necessidade de entidades esportivas e, do outro lado, de centenas de startups querendo se conectar. Legal. Startups em que nível? Ainda no nível de desenvolvimento baixo, porque eles estão em fase de ideação. Aí, todos os investidores que estão acostumados a investir em inovação em outros segmentos olhavam o mercado esportivo de que forma? Não vou entrar ali porque é um mercado de baixa governança, é um mercado com baixo planejamento e é um mercado que tem nível de maturidade ainda baixo, tanto de absorção de tecnologia. E se não for futebol, não vale a pena. É isso. E aí eles faziam um ou outro investimento direto, principalmente quando era diretamente ao consumidor, tipo um Gympass que virou unicórnio muito rápido. Tá bom. Gympass, gente, é aquela rede de academias. Isso, é uma plataforma que te conecta em academias, né? E aí, olha que importante isso. Nesse primeiro momento, você não tem fundos de investimento focados aos modelos de negócio ou a estratégias de saída no mercado esportivo. Não temos. Não tínhamos. Aí começa-se a construir entidades esportivas com suas áreas de inovação, começam as entidades a contratar startups e as startups começam cada vez mais a desenvolver seus projetos. Aí os investidores olham e falam, opa, tem mercado aqui. E aí começou a aparecer diversos fundos. Então o primeiro deles foi a Bossa Nova, que é um fundo super qualificado, diversos segmentos, e montou uma vertical no esporte com alguns ex-atletas. Aí montou a Outfield, que hoje é um dos players mais relevantes em termos de investimentos em esportes. E a gente também tem o nosso, que é o Sports Angels. Então, a gente também vem desde a aceleradora, que é para ajudar as startups nas suas validações, como depois no próprio fundo de investimento, onde a gente te aporta. Porque no final do dia, sem investimento e sem recursos... não vai. Não vai. Temos hoje subvenções que dá para ser utilizada? Existem. Alguma é focado na indústria do esporte para desenvolvimento de inovação e tecnologia? Não. O que nós temos hoje são subvenções que são aplicadas em todos os segmentos e quem for do esporte que aplique. Que aplique e tenta sorte. E tenta sorte. Outra coisa que a gente tem, e aí as pessoas às vezes confundem. Mas vocês têm lei de incentivo ao esporte. Mas no escopo da lei de incentivo ao esporte, ela é muito direcionada ao aumento da prática esportiva, capacitação dentro da prática esportiva, educação dentro da prática esportiva, mas não para desenvolvimento tecnológico. Tanto que o PIB foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Exato. O PIB hoje ele está no projeto do PIB, por emenda parlamentar, e foi porque entra na parte de pesquisa e etc. Né? Então, é realmente um complicador. São outras contrapartidas. Então, por exemplo, quando você... Talvez modernizar também a lei, né? Também poderia ser uma... Pensa o seguinte, normalmente os segmentos já em desenvolvimento, já desenvolvidos, tipo de finanças, que são as fintechs, ou os de agro, ou os próprios de saúde. Vamos colocar os três. As big corps desse segmento, todas elas têm uma estrutura que a gente chama de Corporate Venture Capital lá dentro. Então, o que eles fizeram? Parte do seu lucro, eles reinvestem numa estrutura interna deles, em vez de ficarem fazendo pesquisa e desenvolvimento, como eles se fosse usam... um terceiro setor, que reinveste, né? Mas eles investem literalmente em soluções que gerem lucro de terceiros, que são startups, mas com objetivos muito claros, ou de utilização na verticalização das soluções. Então, estou investindo nessa startup que eu vou contratar e depois quero comprar, ou para desenvolvimento do segmento deles. Hoje, quando a gente olha a indústria do esporte, poucas grandes empresas da indústria do esporte têm os seus corporate venture capital ainda. Não tem.
No exterior é comum. Então, por exemplo, a Adidas tem um braço muito forte no exterior, já focado em desenvolvimento por meio de tecnologia. E aí montou algumas aceleradoras mundo afora. Mas são ainda trabalhos muito isolados e pontuais. A gente precisa cada vez mais da participação das grandes companhias que já gastam rios de dinheiro e se beneficiam da indústria do esporte para transformar o segmento. Claro. Não ficar colocando dinheiro simplesmente em institucionalização de marca ou de publicidade. É importante o ROI, que é o retorno? Assim, Claro. ninguém vai ignorar isso. Mas é importante cada vez mais a gente ter competições saudáveis, competições cada vez mais transparentes, e a tecnologia nos ajuda com isso. Claro, porque as pessoas têm eu lembro, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho um texto que eu escrevi, a gente só quer vender chuteiras, de uma conversa que eu tive com um grande diretor de uma grande marca internacional de varejo esportivo, e eu falando sobre governança para ele, ele falou que não tinha interesse não, porque ele só queria vender chuteiras. Aí eu fiquei um pouco abalada, né? Isso tem um diretor de um varejo internacional, né, com base nos Estados Unidos, você falar que não liga para a governança, é um pouco chocante, né? Mas realmente não era um tema, né, tão evidente. Hoje, digamos que a maior gratidão que nós temos como Sou do Esporte é que a governança no esporte virou pauta sine qua non. Se não tiver governança... E essas empresas, para investirem no esporte, elas precisam dessa governança, dessa transparência, etc. E eu acho que, digamos que a tecnologia e a governança, elas estão caminhando no mesmo período. Só começou a despertar, tem uns 5 anos, só começou a despertar, não sei o quê. Então, eu acho que é um processo muito similar, claro, guardadas as proporções de impacto, mas a governança está sendo descoberta agora como uma ferramenta muito importante para o investimento no esporte, assim como a tecnologia também está sendo descoberta como muito importante no esporte. E aí eu te pergunto 2 coisas. Qual foi a inovação mais medíocre? Você não precisa dizer o nome da empresa, mas assim que você falou, assim, meu Deus do céu, porque startup tem de tudo, né? Tem. Quando você viu assim, você falou assim, meu Deus do céu, não, meu filho, isso não é inovação. O que a pessoa acreditou que aquilo era inovação, mas não era o processo. Na verdade, eu já me deparei, eu acho que com várias. Tudo, né? O empreendedor, quando ele monta um projeto, a gente brinca que os projetos eles surgem de uma dor, né? Ou de uma oportunidade. Mas nem sempre eles pesquisam para ver se isso realmente é uma dor e é uma oportunidade. Por muitas vezes o empreendedor ele quer solucionar uma dor inexistente. O dele somente. E muito pontual, ao ponto que não gera escalabilidade ou gera uma aplicabilidade efetiva. Eu acho que independente de qual, vou ser bem político nesse caso. Não, você tem que falar pelo menos alguma coisa. Eu tive é assim, para não dizer que ela não é medíocre, eu acho que ela ainda tem pouca aplicabilidade nesse momento, mas ela é muito visionária. E isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente acha que aquilo ali não tem sentido, é medíocre. Quantos inovadores já passaram por isso também, né? Por isso que a palavra é importante. E nesse caso específico dele, assim, eu sei o quanto que ele trabalha para validar, porque surgiu como um projeto acadêmico e isso é tão rico, né? Só que não necessariamente eu enxergo isso depois como uma oportunidade de negócio. Eu acho que pode ser algo a ser desenvolvido e aplicado, mas não necessariamente com um modelo de negócio que todo mundo vou adquirir e tudo mais. Mas ele desenvolveu um estudo em que ele consegue, por meio da tecnologia dele, desenvolver a visão periférica do atleta. Ou medir uma visão periférica do atleta. Então, por exemplo, quando você vai bater um pênalti, você fica olhando para o goleiro e bate a bola onde você quer e ele não sabe porque você desenvolveu uma visão periférica. Acredito nisso mais... Mas isso era um óculos? Que se eu mostrasse o óculos para você... Imaginando. Mas assim, toda inovação ela surge de um protótipo. Então, eu achei incrível a visão de negócio dele nessa direção. Menos por a gente ponderar a necessidade do campo periférico e mais para o desenvolvimento cognitivo. Então, pegando a evolução da solução dele, hoje existem diversas práticas que a gente faz hoje com atletas para desenvolvimento cognitivo dele mais rápido, para que ele absorva mais.
Então, independente se ela é Até boa para a ou ruim, saúde também, talvez, né? mas muito, Isso muito, para a saúde também. muito, muito. Mas a minha visão é que mais do que soluções de esporte, a gente precisa mudar a preposição. A gente precisa de soluções para o esporte. Então, é muito comum dentro do Arena eu buscar soluções que nunca enxergaram o mercado esportivo como um mercado a ser trabalhado, porque na visão deles não era um mercado que gerava negócios para eles. E aí eu chamava ele e falava assim, pô, por exemplo, ó, você tem uma ferramenta de inteligência artificial para precificação de varejo, que ele fazia para pequenos e médios comerciantes. Eu falei, cara, sabia que no mercado esportivo a gente tem uma dor muito grande de saber quanto que eu cobro em cada jogo de ingresso? Porque cada jogo tem uma atratividade diferente, num momento diferente do campeonato, que você não necessariamente cobra o mesmo valor. Claro. E como você equilibra essa balança para você sempre ter uma margem positiva em relação ao resultado que você está querendo? Aí ele falou, pô, não sabia que dava para aplicar no esporte. Aí a gente rodou algumas POCs e foi um baita de um sucesso. E igual essa tem um monte. Então, o meu convite às startups e às tecnologias que estão sendo desenvolvidas é enxerguem o esporte como um mercado potencial, porque ainda é um mercado que tem um nível de adoção de tecnologia abaixo de 10%. Então, olha a margem que a gente tem ainda de desenvolvimento. E vocês fazem, tipo, qual é o comparativo com os Estados Unidos, por exemplo? Que eu não preciso nem dizer a história, né? Enfim, né? O pessoal fala, como é que é a descoberta de talentos nos Estados Unidos vão trazer para o Brasil? Calma, gente, não dá para comparar, né? Mas, efetivamente, para a gente entender o mercado, o potencial do mercado. Qual é o mercado hoje? Pode ser o da China, talvez, também, pode ser o dos Estados Unidos. Enfim, qual é o mercado hoje que você vê como, né, inovação pura e que vem desbravando uma série de conceitos no esporte e que eu achei incrível essa questão que você falou dos 360, da visão, né? A Rebeca lá pulando, todo aquele negocinho dela, Incrível. tudo é uma coisa impressionante. E é muito legal isso aí. Mas como é que você vê hoje o Brasil assim, frente a essas potências assim, também tecnológicas? Eu vejo com bons olhos, pensando que a gente largou lá atrás no pelotão, já estamos brigando pelo pelotão de elite hoje. Legal. Né? Então, se a gente fizer um comparativo, o mercado norte-americano é líder indiscutivelmente de mercado. A NBA tem um nível de adoção de tecnologia próximo a 50%. Metade dos investimentos feitos em startups do esporte acontecem nos Estados Unidos. Existem dezenas e dezenas de fundos de investimento de esportes no mercado norte-americano. Existe uma cultura de desenvolvimento do esporte no mercado americano que a gente não tem em comparação a outros mercados. Quais são os outros mercados que hoje vem desenvolvendo muito forte? A China, porque tudo que é feito na China ela ganha dimensão muito grande. A Índia, idem, até porque o indiano também é um apaixonado por esporte, e o cricket é o esporte principal deles. E a própria Europa. Né? E aí, separando dentro da Europa, a gente sempre tem um Reino Unido muito forte, né? Até porque tem uma liga muito forte que é a Premier League, e você tem hoje Espanha e Alemanha com bons trabalhos. O mercado norte-americano, e aí vou trazer essa questão do grafismo que a gente falou da visão de 360 graus. Eles são tão preocupados em desenvolver o esporte que eles têm a percepção de consumo constante. Eles mensuraram que a NFL nos próximos 20 anos ia ter uma diminuição significativa de consumo. Por quê? Porque nenhuma criança mais assiste jogo efetivamente. Pô, eu tenho um filho de 9 anos, Fabi. Para eu convencer meu filho a assistir um esporte, eu trabalho com esporte. Não é fácil reter a atenção dele. Então, a NFL já enxergou, falou, opa, vamos ter um gap daqui 20 anos, porque meu consumidor hoje de 40 vai ter 60, quer dizer, e o de 20, e o de 10 vai ter 30, que é o ápice do consumo, e ele não tem mais identificação. O que eles fizeram? Eles começaram a utilizar a inteligência artificial e segmentação de público para a transmissão dos seus jogos. Mas o que eles fizeram na prática? Bom, fizeram uma parceria de construção de marca com a Toy Story e fizeram a transmissão de um jogo ao vivo, não estou falando que foi gravado nada, ao vivo, real time, dentro do quarto do Andy, onde todos os jogadores eram personagens do Toy Story e ficavam jogando no tapete do Andy. Por que eles estavam fazendo isso? Porque a criança se identifica com o Toy Story, estava vendo um jogo acontecer e fala, nossa, que jogo legal é esse? É do Toy Story? É também, mas eram os mesmos jogadores que estavam jogando. Incrível, não?
Mas eles só fizeram isso por preocupação de que estavam perdendo o público. Mas isso daí é uma visão absolutamente estratégica, visionária, de médio e longo prazo, que efetivamente a gente aqui, culturalmente, também é mais difícil, né? A gente quer a solução para amanhã, né? Eu acho que o esporte hoje, a partir do projeto do PIB, que eu acho que pode ser um começo, não é né? A gente vai ter que trazer esse relatório a cada 2 anos, é a minha percepção, e vai ter que dar continuidade disso. Vai ser mais fácil, vai ser mais consciente, mas eu acho que hoje a grande questão do esporte, e mais uma vez, eu acho que a inovação ela traz esse fator de peso, de investimento, de atração de marcas, etc. Ele precisa se tornar estratégico. Ele não pode ser, eu tenho um calendário de competições e preciso cumprir. Né? Em outras modalidades, não necessariamente futebol. Eu preciso reter pessoas, eu preciso da base dos atletas. Se fica difícil para a gente ter fã, imagina ter atleta que tem, garotos, crianças que têm o interesse em ser aquele atleta. Então, eu acho que o grande desafio da tecnologia hoje, porque a tecnologia também, olhando de um lado negativo, né, ela está avançando em cima da infância, ela está avançando em cima do jovem, está deixando, a gente conversou aqui com o Marcão da Rocinha, de que os jovens, a quantidade de suicídio que está acontecendo na Rocinha, por uso, né, criando ansiedade, criando depressão, criando doenças em função da tecnologia, a gente precisa reverter. E a gente tem, por exemplo, também, olhando o lado, né, negativo da tecnologia no esporte, a questão do doping, né? Que a gente também, a tecnologia precisa correr atrás de quem está se desenvolvendo tecnologicamente para o doping, mas a gente precisa correr mais na frente para combater. O doping é uma coisa difícil também dentro da tecnologia, né? A gente já teve algum projeto dentro de startup com relação a doping? Não diretamente com relação a doping, e o doping vem sendo absorvido principalmente não pela indústria do esporte, mas pelo desenvolvimento da área da saúde como um todo. Hoje se avança tanto que a gente tem muito mais assertividade nos resultados que estão sendo propostos. E muito mais que isso, você hoje consegue cruzar muito mais informações do que a gente cruzava antes. Fabi, eu concordo, assim. Eu incentivo a prática esportiva e vejo a tecnologia como meio. Para mim, ela não é fim. E as pessoas têm que enxergar a tecnologia como meio efetivo mesmo. Só que é um meio que nos gera cada vez mais transparência, cada vez mais escalabilidade, cada vez mais potencial. E é assim que a gente tem que ver. Então, hoje, se a gente pensar que o mercado está levando e está caminhando, não o mercado esportivo, o mercado como um todo, para desenvolvimento de alguns segmentos tecnológicos, tem que ser aplicado no esporte. Então, o Google lançou o óculos de realidade aumentada há 8 anos atrás e hoje a gente ainda não usa. Mas ainda bem que ele lançou lá atrás, porque lá atrás a gente não tinha aplicação efetiva para isso. Hoje a gente começou a ter. Então você imagina a gente que tem o poder da paixão. Nenhum outro segmento tem a paixão. Às vezes você não é nem tão apaixonada pela família e pelo seu dinheiro, do jeito de ser apaixonada às vezes pelo seu clube. Né? Imagina a gente poder explorar isso com realidade aumentada, com realidade virtual. Tem agora fizeram um estádio, na verdade fizeram um local, né, com um estádio num telão, né? Do futebol americano. Do futebol e do futebol americano. Caramba! Não, mas teve mais. Teve a própria NBA. Pegaram a cadeira do Jack Nicholson, do Lakers, que é a cadeira mais especial que tem quando você vai assistir o jogo do Lakers, que ele é um fanático do Lakers, e colocam uma pessoa sentado lá, assistindo o jogo de lá com óculos de realidade aumentada. Mas assim, a gente não pode fugir, do mesmo jeito que a gente não pode fugir da adoção de blockchain no nosso mercado. Cada vez mais transparência. A gente não pode deixar de utilizar a inteligência artificial. É que a gente ainda não sabe como utilizar. Tá tudo muito novo. E aí a minha provocação, de novo, se tudo isso é muito novo e a gente tem um mercado com mato tão alto, qualquer coisa desenvolvida tende a dar sucesso. Isso é uma oportunidade, né? Isso é uma oportunidade. Para todas as startups, e não só para as startups, para as próprias entidades esportivas enxergarem que existem outras formas de ganhar dinheiro sem ser só com a performance. É isso aí. Porque quando um ganha, não quer dizer que 19 perderam. É isso aí. O mercado é vitorioso, né? Você consegue... É o que eu falei, a gente atrai investimento e a tecnologia acelera sobremaneira esse processo. Gente, chegou ao fim aqui esse
papo com o Patari, eu poderia ficar aqui umas 3 horas com ele, porque eu falo e ele fala. E ele tem muita informação legal. Mas, olha, visitem o Arena Hub, o site do Arena Hub, se interessem pelo tema, porque eu acho que quanto mais a gente investir tempo na descoberta de novas tecnologias para o esporte, a gente só tem, né, um ganho para a sociedade, porque o esporte é uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta, né, de inclusão, mas é uma ferramenta de muita grana, não é isso, Fernando? É exatamente isso, é uma grande ferramenta de transformação econômica e social. Fabio, só tenho a agradecer, obrigado, poder falar em nome do Arena Hub, você sabe que eu sou apaixonado pelo projeto, sigam o Arena Hub, obrigado por toda a parceria, você sabe que assim, eu sou um fanzaço do seu trabalho. E me sigam nas redes sociais, Fernando _Patara, porque lá eu falo bastante sobre inovação no esporte e como que a gente pode pensar no amanhã. Ainda é uma semente que a gente planta, mas se a gente não plantar essa semente, nunca a gente vai ver os frutos crescendo. É isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo programa.